Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje vamos falar do poeta português Camilo Peçanha e temos o nosso convidado Henrique Doria. Henrique fala-nos deste poeta tão misterioso, tão português e tão incógnito, Camilo Peçanha. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos nossos espectadores da Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Camilo Peçanha é, sem margem para dúvidas, um dos grandes poetas portugueses. E talvez muitos surpreendam que eu diga que há quem o prefira como poeta a Fernando Pessoa, porque dizem que Fernando Pessoa não é verdadeiramente um poeta, ele faz filosofia com a poesia, ele é, antes de mais, um filósofo, e poeta, sim, é Camilo Peçanha. Eles foram praticamente contemporâneos, embora não se tenham conhecido pessoalmente, no entanto, o Camilo Peçanha foi colaborador da revista Orfeu, fundada pelo Fernando Pessoa. Reconhecendo o enorme valor do Fernando Pessoa, ou melhor, o enorme valor do Camilo Peçanha, Fernando Pessoa convidou, estava ele em Macau, a colaborar com a revista Orfeu. Portanto, Fernando Pessoa reconheceu em Camilo Peçanha um grande poeta, e é um dos grandes poetas da língua portuguesa. Ele tem alguns poemas que eu considero dos melhores que foram escritos em língua portuguesa, comparáveis aos de Camões, aos melhores de Pessoa, de Antero de Quental e de outros poetas portugueses. Não é um poeta muito conhecido. Por outro lado, ele escreveu muito pouco. A Clepsydra é um pequeno livro com cerca de 30 poemas, pouco mais, escreveu outros poemas, fez tradução de poemas do chinês para o português, e o trabalho cultural dele não foi muito extenso, mas foi de elevadíssima qualidade. Já agora, diz. Pois, claro, tem nos escritos e nesta investigação que ele escrevia poemas desde os 18 anos, mas ele não guardava os poemas e ele sabia-os de cor e depois dizia aos amigos, por isso foi muito mais difícil conseguir fazer uma antologia, ou estas coletâneas dos poemas, precisamente porque não existiam escritos sobre os poemas. Entretanto, encontraram-se inicialmente, nessa idade, aos 18 anos, nas revistas Aba Azul e Centauro, porque tinha um amigo que era diretor, ou tinha um cargo nessa revista, e realmente foi graças a esse primo que ele começou com 18 anos a ser conhecido como poeta. Isto foi uma das curiosidades que eu também andei a... Sim. Mas é interessante falarmos então da biografia dele, porque ele nasceu em Coimbra em 1867 e morreu em Macau em 1926. Ele, nesse período, entretanto, licenciou-se em Direito e, muito novo, ele começou a juntar-se aos grupos de poetas, de escritores, de um modo geral, que havia em Portugal. Tinham umas ideias, tinham uns ideais diferentes. Sim, mas ele é de assinalar que ele ainda apenas com 23 anos, ele juntou-se com António Nobre e Raul Brandão, que formavam um grupo extremamente interessante de os nefelibatas. Os nefelibatas diziam que a vida não valia a pena, que a realidade era algo de tenebroso e que o homem devia andar nas nuvens, e daí eles chamarem-se nefelibatas.
Raul Brandão é de longe o grande escritor desse grupo, escritor, pensador, prosador, grande prosador, um dos maiores prosadores da língua portuguesa, juntamente com Pessoa, e também António Nobre, que é frequentemente associado a Camilo Peçanha. E, de certo modo, com justiça, porque há na poesia de ambos uma saudade muito portuguesa, de algo que se perdeu. E Camilo Peçanha perdeu muito na vida. Desde logo perdeu o seu amor. Ele, como era filho de um estudante aristocrata e de uma empregada de uma governanta desse estudante aristocrata, pois era um filho ilegítimo. E como filho ilegítimo, ele era marginalizado pela sociedade. E a mulher que ele amava não a deixaram casar com ele porque ela era aristocrata, ele era filho ilegítimo e, portanto, um filho ilegítimo não podia casar com uma aristocrata. E isso levou também a fugir de Portugal e fugir para Macau. Ele licenciou-se em Direito em 1891 e foi trabalhar como advogado em Macau. Como advogado, era um excelente advogado, é curioso. Eu também sou advogado. Ele era reconhecidamente era um advogado absolutamente excepcional. E em Macau, ele integrou-se na vida macaense e viveu maritalmente com uma chinesa, que ele gostava. De certo modo, como há uma lenda de Camões que se diz ter vivido em Macau e que tinha também vivido maritalmente com uma chinesa, o que é muito duvidoso, é uma lenda, mas Camilo Peçanha viveu efetivamente maritalmente com uma chinesa de quem ele gostava muito. E talvez também dessa união fosse mais fácil para ele fazer a tradução das 8 elegias chinesas. Sim, sim. É um dos tesouros realmente que Camilo Peçanha nos deixou também para o nosso futuro e também para os estudantes e para os apaixonados pela poesia chinesa. É curioso que ele integrou-se perfeitamente na vida e na cultura chinesa. Ele adotou a cultura chinesa. Era um profundo admirador da cultura chinesa, particularmente da poesia chinesa, nomeadamente esse interesse pela tradução de poemas chineses, mas não só. Ele acabou por se viciar em algo que era muito da China e que destruiu a China e levou à Revolução de 1910 e levou posteriormente, então, também, foi consequência também da Revolução Comunista de Mao Tse-tung, que também se ressente disso. No fundo, os ingleses e os franceses tinham imposto aos chineses o livre comércio do ópio, e isso destruiu a sociedade chinesa até à própria imperatriz, até ao próprio imperador. Das classes mais baixas às classes mais altas, o ópio destruiu a sociedade chinesa. E até nisso Camilo Peçanha se ligou à sociedade chinesa e ao modo de estar no mundo chinês. De certo modo, um modo de estar no mundo que recorria à heroína para esquecer a realidade. Esquecer o sofrimento dele, sofrimento por ser um filho rejeitado, por ter um amor rejeitado, sofrimento também por ter sido
forçado pelo desgosto a abandonar a pátria, de que ele sentia muitas saudades, sentia sempre muitas saudades. E é curioso que essa característica das saudades e do opiómano é revelada num poema que eu vou começar por ler, que é uma fabulosa quadra que ele intitulou Inscrição. Eu vi a luz em um país perdido, a minha alma é lânguida e inerme. Oh, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir-se, como faz um verme. Esta quadra é algo de absolutamente trágico, de uma autodestruição enorme. No fundo, ele reconhece aqui uma autodestruição, ele está-se a destruir, ele reconhece que está a autodestruir e neste poema ele espelha a sua autodestruição. É curioso que esta quadra é frequentemente associada à poesia de António Nobre e ao saudosismo, e até Teixeira de Pascoais, e até Fernando Pessoa, algum Fernando Pessoa, ligados ao saudosismo. No entanto, eu entendo, isto é uma interpretação que eu tenho, que não é um poema saudosista, é mais um poema de dilaceramento pelo consumo do ópio. Quando ele diz, eu vi a luz em um país perdido, os opiómanos, ao consumirem ópio, eles entram numa letargia em que vem a luz, é uma letargia luminosa, e a alma deles fica lânguida e inerme, eles ficam parados, e ficam parados, deitados, estendidos, como vermes. Claro. E é isto que ele está a dizer, no fundo. É curioso que, no fundo, a grande poesia permite interpretações, várias interpretações, e permite efetivamente a interpretação de que é um poema saudosista da pátria, mas, no meu entender, não é um poema de dilaceração dele mesmo como consumidor de ópio. Claro. Por isso, um estado de espírito também que ele consegue traduzir literalmente, não é? O estado do consumo ou não é? Desse estado do vício de uma droga, e que ele consegue também descrever todo o momento, que isso acaba também por fazer dele um tradutor desse sentimento, dessa emoção que o prende quase como que acorrentado a um sofrimento, não é? O sofrimento de viver. Parece que ele não... viver para ele era um castigo, era um martírio. No fundo é um pouco ele isto. Ele sentia-se, como ele diz aqui, de certo modo, algo de semelhante a um verme, naquela condição de opiómano. Claro. É um poema terrível. Sem inutilidade, algo que qualquer pessoa, né, poderia... ou também do rastejar. E também do rastejar, sim. Do rastejar. Ou seja, ele não anda, ele rasteja. Não é? Também poderíamos ver. Eles estão estendidos no chão. Sim, precisamente. Eles não têm corpo, não é? Eles têm um movimento oscilante. E mesmo dentro desta poesia do Camilo Peçanha, desta abertura também que ele faz a Macau, não é? Este Quinto Império, ele também nos devolve a Portugal esta direção, que ele também foi o primeiro, não é? a buscar fora e a levar de dentro, não é? A fazer este intercâmbio entre Portugal e Macau, que nós só tínhamos com os feitos heróicos. Sim. Não é? Nós só tínhamos isto como história, não tínhamos como literatura. E acho que isto também este facto também é importante, e também devemos dar os nossos louvores a Camilo Peçanha, não é? Sim, ele também... é um poeta macaense. É um poeta macaense. Muito.
muito macaense. Claro. E ele, desiludido com a vida, com o mundo, aliás, ele parece precocemente envelhecido. Eu vou ler aqui um poema em que a tristeza, o desencanto da vida, a velhice precoce estão aqui espelhadas de uma maneira dramática, no mais alto nível, na mais alta beleza. Passou o outono já torna o frio. Outono de seu riso magoado, auge do inverno, oblíquo sol gelado, o sol e as águas límpidas do rio. Águas claras do rio, águas do rio fugindo sob o meu olhar cansado. Para onde me levais, meu vão cuidado? Onde vais, meu coração vazio? Ficai cabelos dela flutuando, e debaixo das águas fugidias, os seus olhos abertos e cismando, hundidos a correr, melancolias. E refratadas, longamente ondeando, as suas mãos translúcidas e frias. É um poema terrivelmente dramático, terrivelmente angustiante, com o passar do tempo. Eu lembro-me, este poema faz-me lembrar muito um poema de Sá de Miranda, que eu considero o mais belo soneto da língua portuguesa, que é: o sol é grande, caem com a calma as aves do tempo em tal sazão que só ser fria. O sonho, a chuva que do alto cai, acordar-me-ia do sono não, mas dos cuidados graves. É um poema fabuloso do Sá de Miranda, e este poema evoca muito a passagem do tempo e a erosão do tempo e a morte. A clepsidra. A clepsidra. O livro de poemas deles intitula-se, o único livro intitula-se Clepsidra, Clepsidra, precisamente a medida do tempo, a passagem do tempo, a areia e a areia também, é curioso, é o tempo e a areia medido pela areia. O que é a areia são os detritos, os restos de algo, são os detritos de algo, e é um pouco isso que ele é o considerar a sua existência, ou considerar a sua existência como uma espécie de detrito de algo que se foi esboroando e se transformou em areia. Sim. Pela erosão do tempo. Tempo. Sim, e esta forte noção do tempo e que o leva também a escrever, mas vou recuar um bocadinho ao levar o Portugal para Macau. O poema Transfiguração, que há uma curiosidade, em que eu vou citar: estrela do pastor, sol que me escuda, mais te afastas de mim, mais eu te vejo, no instante em que me deste aquele beijo, a charneca ajoelhou, divina e muda. Febricídio, arco-íris de desejo, senhora do amparo nos acuda, urros dos bagalhões, hoje caluda, os requiem, salmodial, vozes de brejo. Mulher forte, reuniu-me a tua prece, penitente, pagão bem lusitano, ergo o braço ao céu quando anoitece. Judas divaga, em sepiras de pecado, eis-me o verbo de Deus sacramentado no rebuço de um capote alentejano. Ele leva um Portugal para bocadinho Macau, nunca se esquece de Portugal. São as saudades que efetivamente ele teve e que permitem uma interpretação daquele primeiro poema que acabei de dizer, Inscrição, que permite essa interpretação de ser um poema saudosista. É, efetivamente. Ele, e depois o pessimismo dele vem disto: toda a beleza morre. Toda a beleza morre. E é algo que o angustia. A vida acaba, a beleza morre. E ele tem um poema belíssimo, sem título, em que, no fundo, ele fala de Afrodite Anadiómana,
Afrodite que nasceu das águas. Aquela Afrodite que nós conhecemos da pintura, nomeadamente aquela fabulosa pintura de Botticelli, com a Afrodite que nasce na concha. Eu vou dizer esse poema que é altamente significativo da condição humana como ele havia, da morte, do fim da beleza. Esvelta surge, vem das águas nua, timonando uma concha alvinitente. Os rins flexíveis e o seio fermente, morre uma boca por beijar a tua. Sem vil pudor, do que há de ter vergonha? Eis-me formoso, moço e casto, forte, tão branco o peito para expor à morte. Mas que hora a infame não se anteponha. A hidra torpe, que a estrangulo, esmágoa, de encontro à rocha onde a cabeça teade com os cabelos escorrendo a água, ir inclinar-se, desmaiar de amor, sob o favor da minha virgindade e o meu pulso de jovem gladiador. É um poema fabuloso de terror pela morte e de enfrentamento da morte e de angústia pelo fim da beleza da Afrodite, que vai surgir nas águas em todo o seu esplendor na concha. É muito bonito. É uma boa, é uma boa interpretação e uma visão muito, muito interessante deste poema. Obrigada, Henrique. Eu gostaria de ler também um poema sobre a vida. Choveu e logo da terra humosa irrompe o campo da lilácia. Foi bem fecunda a estação pluviosa e que viver no campo das liláceas. Qualquer um recalquera, não o afogam. Deixem, não calquem que tudo invadem. Não as extinguem porque as degradam, porque as calcaram, não as afogam. Olhem o fogo que anda na serra, é a queimada que lumareu. Podem calcá-lo, deitar-lhes terra, que não apagam o lumareu. Deixem, não calquem, deixem arder, se assim o pisam, rebenta além, e se arde tudo, tudo isso que tem, deitam-lhe fogo, é só para arder. Este fogo, não é? É o tal fogo, e para mim, este lumareu também é uma daquelas visões opiáceas, acho eu. E há aqui muito símbolo dos incêndios, não é? Todo este... há aqui, não é bem uma alucinação, mas algo que leva essa luz forte com o fogo. E um fogo destruidor, como ele diz. Ele vê o fogo como destruidor. É para arder que arda. Pode ser visto como... como destruidor, mesmo que ele destrua as flores, as liláceas, não é? Tem que arder. Não é? É quase como se eu nasci para arder, para morrer queimado, e mesmo que tudo isto se passe, é assim que eu vou morrer. É quase como também uma aceitação. Ele podia ver o fogo como uma regeneração, como calor, como uma regeneração da própria... O fogo também queima a floresta, mas ajuda a regenerar a própria natureza, não é? Ele podia ver isso, mas não vê. Ele vê o fogo como destruição. E isso é característico também neste outro poema, que é, sem dúvida nenhuma, eu tenho mais 2 poemas para dizer, e estes dois poemas que eu tenho para dizer são, para mim, dos sonetos mais belos da língua portuguesa. Particularmente este, mas mais o último que eu tenho para dizer, mas este também é a par dos grandes sonetos de Camões, a par desse soneto Caem com a calma às aves do Sá de Miranda, a par dos grandes sonetos de Antero de Quental,
é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes sonetos escritos em qualquer língua, comparável, perfeitamente ombreável com os sonetos de Shakespeare. Não tenho a mínima dúvida em dizer isso. Este soneto, só este soneto, estes 14 versos, poderiam dar origem a uma obra, só um livro, um grande livro de interpretação. Eu vou ler o poema. Ou seja, uma nova vida. Singrou navio. Sob a água clara vê-se o fundo do mar de areia fina. Impecável figura peregrina, a distância sem fim que nos separa. Seixinhos da mais alva porcelana, conchinhas tenuamente cor-de-rosa. Na fria transparência luminosa repousam, fundos, sob a água plana. E a vista sonda, reconstrui, compara, tantos naufrágios, perdições, destroços. Ó fúlgida visão, linda mentira, róseas uninhas que a maré partira, dentinhos que o vai-vem desengastara, conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. Um poema absolutamente fabuloso. Repara, o utilizar o diminutivo para demonstrar a pequenez e a brevidade da vida. O mostrar tudo aquilo que é a erosão das águas do mar, a erosão do tempo, as conchinhas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. Tudo isso, todo este poema é de uma beleza absolutamente incomparável. E é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes poemas da língua portuguesa que é indispensável que qualquer amante de poesia conheça. Porque dá-lhe uma musicalidade, não é? É uma musicalidade também. Sim, ele tem... vamos lá ver. O Camilo Peçanha é um poeta simbolista. E o simbolismo é uma corrente poética em que as sinestesias, isto é, a união de sensações, é fundamental para a construção do poema. E ele tem aqui isso tudo. O som e a imagem estão aqui profundamente ligados neste poema extraordinário de Camilo Peçanha. Sim, e ele utiliza muitas figuras de estilo também, como a literação e a precisamente Claro. A literação para a música. A literação para a música. A poesia de Camilo Peçanha tem uma musicalidade absolutamente extraordinária e quase única. Acho que é o poeta mais musical da língua portuguesa. Então eu vou aproveitar também para ler o meu poema selecionado, que é a interrogação. Não sei se isto é amor, procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo, e apesar disso crê, nunca pensei num lar, onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti, nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhum verso romântico, nem depois de acordar, te procurei no leito, como uma esposa sensual no cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo, a rua como sadia, o teu sorriso terno, mas sinto-me sorrir de ver esse teu sorriso, que me penetra bem com esse sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio, da luz crepuscular que enerva, que provoca. E eu não me demoro a olhar na curva do teu seio, não me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor, será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma presente, amor não sei se o é, mas sei que te escremeço, que adoecia talvez de te saber doente.
Isto é um poema de amor. É um poema de amor e tristeza. E tristeza, interrogação, porque ele faz muito, eu não sei se é ou não é. É um amor infeliz. Infeliz. Sim, um amor não realizado, não concretizado, um amor Não. que ficou para adiado. Isto, no fundo, Sim. também é um amor adiado e reflete, e também nos reflete um pouquinho a personagem amor na poesia do Camilo Peçanha, não é? Que é algo que não se realizou, não é? Ele não conseguiu de forma pessoal, a vivência do amor, pelo menos na sua poesia, porque na vida pessoal tem-se dados. Ele nunca esqueceu a mulher que ele amava e que ficou em Portugal. Sim, pois, e estas inseguranças, estas tristezas, esta dúvida, se calhar até alguma indignação. Sim, com indignação. Claro, a indignação por um mundo, por uma sociedade, um mundo cheio de preconceitos e injusto, não é? Precisamente. Então, mais um poema. Iria ler outro poema que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um dos, juntamente com o que acabei de ler anteriormente, é um dos mais belos poemas da língua portuguesa. É talvez o poema do Camilo Peçanha mais conhecido, e muito justamente porque é realmente um poema absolutamente esmagador na profundidade, na beleza. Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho onde eu esperei morrer, meus tão castos lençóis? Do meu jardim exíguo os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e simiesco, a mesa deu-se ar, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha, e me entornou o vinho, da minha vinha o vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume, a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, da noite a mendigar às portas dos casais. Um poema de uma beleza, de uma saudade da mãe, do encarar a vida como uma tragédia. É de uma beleza esmagadora este poema, sem dúvida nenhuma, um dos, entre os 10, digamos assim, grandes poemas da língua portuguesa, eu não tinha a mínima dúvida em escolher este como um deles. Tudo é uma perda. A par dos poemas de Camões, com uma beleza que não se fica atrás dos poemas de Camões. É um poeta também que bebe essas inspirações, não é? Lá está, no espírito português e no espírito da conquista, da viagem, não é? Deste descobrimento, mas com esta tristeza, não é? Com este negrume. É curioso que ela é o anti-Camões. Enquanto Camões é o poeta do triunfo, não é? Ele é o poeta da derrota. Da derrota. Olha, mas tens alguma coisa para terminar? Estamos a aproximar. Eu vou terminar então com o poema final, não é? Para terminar, que vem mesmo, vem mesmo a calhar. Oh, cores virtuais que jazeis subterrâneas, fulgurações azuis, vermelhas de hemoptise, repressões, clarões, cromáticas versâneas, que limbo onde esperais a luz que nos batize, as pálpebras cerrai, ansiosas, não veleis, abortos que pendeis, as frontes de cidra, tão graves de cismar, nos hortais dos locais dos museus, e escutando o correr da água na clepsidra, vagamente sorria, resignado e ateus. Cessai de cogitar o abismo, não sondeis. Gemebundo a rolhar dos sonhos,
não sonhados, que toda a noite errais, doces almas penando, e as asas lacerais, na aresta dos telhados, e no vento, espirais em um queixume brando. Adormecei, não suspireis, não respireis. Isto foi quase antes dele morrer. Isto também me levou assim, eu estava a ler e estava a sentir algo. Uma despedida da vida. Camilo Peçanha, não quero que me contagies com este estado de espírito. Pronto, porque sou feliz por natureza e Camilo Peçanha tem esta forma de nos traduzir esses sentimentos derrotistas da perda, do tempo a passar, do resíduo, e que o Henrique também nos conseguiu retratar e também dar voz a um poeta deste caráter, desta com esta índole, grandeza. Com esta grandeza. E que, como sempre, com a sua peritagem nesta descoberta de poetas, a minha paixão. poetas portugueses e do mundo, e que traz esta riqueza também a este programa, e que esperemos que breve seja no estúdio. E é sempre um prazer e um gosto fazer esta sessão de Poetas do Mundo na nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Vamos despedir, deixando também a sua vez para se despedir deste público e também dizer para se inscreverem no canal. Agradeço-lhe o convite para falar de Camilo Peçanha e agradeço aos nossos espectadores que partilhem o programa, que coloquem gosto, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que baixem o aplicativo também da Rádio Transforma. E deixem sugestões também para novos poetas. Para outros poetas, sim. Estamos abertos, como é óbvio, estamos abertos às sugestões, as escolhas não serão apenas nossas, mas também dos nossos espectadores. Com certeza. É um prazer e bem-ajam. Até breve. Até breve. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.